Olá pessoal, nós estamos de volta aqui à TV Câmara com o programa Entrevistas e novamente nós estaremos cara a cara com uma grande personalidade de Araraquara. E paulatinamente nós estamos trazendo histórias de pessoas que fazem a comunicação e o jornalismo aqui em Araraquara. Lógico que nós vamos diversificar os temas, mas em especial nós vamos falar sobre esse tema durante mais algum tempo, porque tem muita história. Tem muita coisa importante a ser contado para você. E hoje nós recebemos aqui o Alceu Patrício de Almeida Santos. Alceu Patrício, para os amigos, que é um grande expoente do rádio, um grande expoente do jornal, da comunicação. E não para, agora virou fotógrafo, né, Alceu? Como é que vai? Tá bom? A gente tem que fazer alguma coisa depois que se aposenta, né? Você tá tudo bem contigo? Bem, graças a Deus. Eu posso aqui dar um testemunho, eu acho que isso é importante as pessoas entenderem. Eu sou um homem que sempre fui feliz. Por quê? Porque acontece o seguinte, eu tive momentos tristes, mas a minha felicidade gerou, primeiro, a pessoa que eu encontrei, com a qual constituímos família, filhos maravilhosos, hoje temos genros, nora, 8 netas, então eu não posso reclamar da vida, eu não posso reclamar da alegria de viver, entende? Momentos tristes, perdi minha esposa 3 dias depois, meu irmão Frutuoso, que muita gente conhece. E hoje tenho um novo amor, porque assim, a mulher morre, a família fica numa tristeza, a ligação, né, mãe e filho é muito grande. O homem morre, parece que passa muito rápido. E o homem, quando perde aquela que tem, ele perde a referência de vida. Então, hoje eu tenho alguém, chama-se Sônia, é uma pessoa hoje para mim especial. Mas tem uma família maravilhosa, então assim, eu não tenho como reclamar da vida, não posso. Eu só posso reclamar, eu falo isso brincando, eu só posso reclamar de alguma coisa o dia que eu me vejo no espelho. Aí não tem jeito, mágica não dá para fazer. Não, aí eu reclamo porque eu sei o quanto eu sou, entende? Mas, senhor, eu tenho um arquivo seu. Eu não sei quanto tempo faz que você gravou aquilo lá, mas não deve fazer pouco, não. Que você imitava um japonês, você lembra? Olha, o gostoso da vida é isso, né? A vida ensina e a gente aprende e coloca isso em prática. O japonês é o seguinte, posso contar aqui mais ou menos como é que ele surgiu? É um personagem que ficou conhecido através da loja mercantil do lar, que hoje não existe. Precisava de fazer eu cuidava da área de propaganda e marketing, precisava de fazer um comercial de bicicleta, de uma promoção de bicicletas que tinha chegado na época, acho que era Monarch. Para fazer um texto normal, era comum. Ia ser mais um. Ia ser mais um. Aí eu vi, e eu acho que era o João Batista Figueiredo, que era o presidente do Brasil, estava no Japão, e eu vi ele fazendo aquela famosa curvatura, né, do japonês, na reverência. Aí eu lembrei que quando eu era garoto, minha mãe levava para cortar cabelo, quando eu tinha, né, bastante, chamava Takeu. Muita gente mais da nossa época vai lembrar, ficava na 2, quase esquina com a Bandeirantes. Toda vez que eu chegava lá, ele também curvava assim e falava para mim, porque meu pai é Alceu, e Alceu, fiquei Alceuzinho. Ele olhava e falava, Alceuzinho, eu vi cortar cabelo, né? Na hora me puxou a memória. Eu falei, caramba, eu vou inventar um personagem. Fiz. Gravamos, o Chico de Assis vai lembrar disso, foi ele que estava lá comigo gravando. Que pouco tempo isso também. Pouco tempo. Aí eu fiz mais ou menos assim, se você me permite isso, eu pedi, Chico, tem alguma coisa de áudio, de trilha, de carro buzinando na rua? Tem, acharam lá? Puseram. Eu lembro que era mais ou menos assim, né? Um cara grita lá do fundo, ei, japonês, onde você vai, né? Ei, japonês, onde você vai? Isso, vamos fazer. Isso, então tá bom, você já perguntou, eu vou responder. E né, o gozado, né, japonês, vai no mercantil do Rai, que tem bicicleta de monte, precinho piquititinho, que nem japonês, né? Aí fala o locutor lá, o mercantil lá. Bom, aquilo ficou, levei para o Peri Medina, o Carlos Aiello, o Segura, eles ficaram meio assim, tá bom, vou pôr no ar. 2 dias depois, eu estava lá com eles, eu fui testemunha disso, chegou um cara que era caixa do Banco do Estado, agência dentro da odontologia. Era um japonês. Ele entrou e falou assim, pelo amor de Deus, tira esse raio desse comercial que eu não aguento mais. Chega lá, e aí, japonês, comprou bicicleta?
Então, eu não vou dizer assim que... Deu certo, então. Deu certo. Naquela hora eu falei, olha, pegou. E aí foi por muito tempo, entende? Então, ele marcou bastante esse japonesinho. Só citando um fato, você vê como que é gostoso. Eu não fiz isso achando que ia dar esse sucesso. Eu criei apenas para ser diferente. Um dia chegou uma mãe lá na loja com um menininho pequenininho, ele queria conhecer o japonesinho, o mercantilo. E a gente tinha feito o pacto de não falar quem era, para não perder. Eu fiquei com dó do menininho, aí no fim deram um brinquedinho para ele, para cá, e falava que gravava em São Paulo. Então eu falo assim, são coisas que o dinheiro não paga. Por isso que eu disse, e isso chama-se também felicidade, de você poder passar coisas boas sem apelar, sem precisar de algumas coisas. E onde você descobriu essa sua veia artística de comédia? Isso vem também um pouco do meu pai. Eu me lembro de um outro personagem seu, Chico Roia. Tem o Chico Roia e tem quem lembra da Caneca de Ouro, lembra do Alemão. Ah, verdade. O Alemão a gente fazia. Fiz por quê? Porque todo mundo gostava de chopps, aquele negócio. Só pega os chopps e nós criamos os chopps paradisíacos, né? Que chegava, você vai num Caneca de Ouro, você toma chopps paradisíaco, vai mudar a sua vida. E nem chegava, que chopps é esse? Falou, toma, depois você sabe. Mas E aí, como é que começou? Foi o seguinte, meu pai, com todo aquele jeito sisudão dele, meu pai também era muito brincalhão, brincava muito, eu acho que eu puxei muito dele isso, entende? E eu sempre gostei disso, porque eu tenho comigo uma coisa, que quando eu comecei a pagar minhas contas, eu tinha comigo isso. Eu prefiro pagar a conta alegre, brincando, parece que eu pago menos do que ir preocupado, vou ter que dar esse dinheiro. É uma forma meio besta de levar a coisa, mas para mim servia. Chico Roia é o seguinte, o Valdemar De Santis e o Marcelo Barbieri. Os dois disputando já no final. Ah, era o Marcelo. Quando estava já quase na metade da coisa, o Marcelo estava à frente, teve o primeiro debate na IPTV e o Marcelo quis brigar com o De Santis na época. Quando voltamos de lá, eu falei, prefeito, eu tenho uma ideia, não sei se... Estava o Manso, já falecido, e o Fez Mata, que eram os dois da área política lá. Eu falei, olha, assim, eu queria criar um personagem, né, que era um caipira político crítico, um crítico caipira político. O De Santis, como assim? O Manso falou, para com isso, caipira, porque é isso, nós precisamos de coisa. O De Santis falou, fica quieto, você não tem nada. Como é que é? Porque o De Santis era assim, daquele né? jeitinho dele. Daquele jeitinho dele. Eu fui num sítio, junto com o cinegrafista lá, Paulo Ramalho. Nós fomos lá no sítio do tio dele. Eu sentei aqui para fazer, atrás tinha um galinheiro e tinha um peru. Aí eu fui lá, era Chico Rolha porque eu queimava a rolha, fazia o bigode, barba, aquela barbicha, botava um chapelão de palha, uma camisa xadrez só. Quando eu estava falando, justamente na hora que eu fui falar o nome do Quécia, quando eu falei, qual é o peru? Não podia falar o nome inteiro. Eu falei, tá aí. Então, toda vez que eu ia falar Quécia, o peru entrava, então não falava o nome. Assim, nós fizemos, o De Santis adorou, achou... E, logo depois, no segundo programa, que já estava o Chico Roia, o Massafera, que era o prefeito, ele foi lá pedindo para o Coca se juntar ao Marcelo. Chegou para ele e falou assim, e quase que ele chorou, aquele negócio. Coincidentemente, tinha aquele negócio da Parmalat, tomou, não tive dúvida. Chegou no dia seguinte, lá é nosso programa, eu virei e disse assim, e aí, doutor prefeito, chorou? Aí a coisa foi, também não esperava que fosse. E realmente, para mim, agradável surpresa, deu certo, o De Santis ganhou, entende? Mas para mim foi assim, acabou, continuei amigo do Marcelo, não tivemos problema nenhum, entende? E continua amigo até hoje? Não, continuamos amigos até hoje, tanto que depois ele foi eleito novamente a deputado, e eu tenho até hoje guardado lá. Aí eu não pude, mas aqui eu vou arroiar com você, que eu falar, né? Não tomou, arroiou, né? Mas eles ajudavam também, viu? Por isso que eu digo para você, há que se ter um respeito com os comunicadores do interior, embora a maioria saia daqui e vai para lá. Eu digo isso com muita tranquilidade e franqueza. Ele trouxe o irmão, que acho que era da Ponto 5, não sei,
que vivia muito mais em São Paulo, então fazia um programa maravilhoso, lindo. Só que eu não entendia muito do interior, das coisas, peculiaridades da vida interiorana. E eu lembro que um personagem que eu fiz debaixo de uma mangueira, com uma camisa de xadrez, no dia seguinte aparece o Marcelo, com uma camisa de xadrez e falando, debaixo de uma árvore. Eu falei, bom. Aí eu chamei ele de Chico Royo Couve. Bom, mas foi assim. A senhora reparou que o Alceu tem muita história. Ele foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo, aqui em Araraquara, aqui na nossa região. E a gente vai contar essa história para você daqui a pouquinho. Começou com o pai. Espera aí, é rápido. De volta com mais entrevistas aqui pela TV Câmara. Hoje nós estamos conversando com o Alceu Patrício. Bom, e a gente ia falar um pouco mais de comunicação. No bloco anterior nós contamos que ele foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo, mas tudo começou com o pai. O outro Alceu, né, Alceu? Alceu. Como é que foi? Seu pai era meu pai, muita correspondente? gente era correspondente. Foi durante 14 anos correspondente no Estado de São Paulo. Meu pai, a velha guarda vai conhecer, Alceu de Almeida Santos, trabalhou muito tempo na Rádio Voz da Araraquarense, que não existia morado, depois foi Morado do Sol. Tinha vários programas, Lambariz e Pica-Pau, que falava com os pescadores, fazia radionovela, Araquém, todos aqueles caras. Coisa boa, né? Coisa de 2 anos atrás. É. E meu pai, infelizmente... O Araquém, você falou do Araquém, ele ajudou Araquém, a escrever, ele participou do Santo Antônio e a Vaca. Araquém, Santo Antônio e a Vaca. Sabia disso? Foi um filme produzido em Araraquara. Em Araraquara, entende? Que Araraquara... Bom, depois eu falo sobre então, isso. Vamos contar a falar história do seu pai. Então é o seguinte, o meu grande mestre em jornalismo, peço a ele que me perdoe se eu não saí tão bem, foi meu pai, que foi correspondente de 14 anos, como já disse, faleceu no final de 69 e no início da década de 70 o próprio jornal me fez um convite, porque era o que mais me afinava com meu pai, e às vezes com meu pai lá no Estadão, que eu disse para você que era uma coisa que me assustava, porque era na Líbero Badaró, eu entrava lá, aquele prédio meio escuro assim, tinha aqueles cabideiros lá, aqueles sobretudos, parecia aquele filme de Super-Homem, né? De gangster também, aqueles velhão impoluto com aqueles suspensório grandão e charuto, eu ficava pequenininha, ficando pequeno quando eu via aquilo lá. Mas, então, eu acabei tendo uma afinidade com o próprio jornal. Me convidaram e eu lembro que eu fui no dia, acho que 15 de janeiro, 16 de janeiro, eu saí de lá, um grande homem do jornal na época era chamado Assis Chateaubriand. Eu saí de lá me sentindo um Assis Chateaubriand do interior. Né? Carteirinha do Estadão na mão. Todo orgulhoso. Todo, né? Começou a trabalhar. Coisa de jovem. Comecei, mas eram pautas pequenas, coisas fáceis, mandavam prontas, não tinha problema. Até que um dia, eu posso contar aqui, né? Pode, essa história é boa, hein? É bom você aprender línguas. Foi bem no início, eu fui fazer uma matéria no Serviço Especial de Saúde, o doutor Mauri Castro Monteiro Pinto Castro Monteiro, uma coisa assim. Fiz a matéria com ele, aí eu vi um senhor meio grandalhão, aloirado, sentado lá no escritório dele. Eu olhei, ele viu que eu olhei e falei, isso aí é um americano que está no Brasil há uns 2 meses e pouco, a convite do governo brasileiro. Ele é epidemiologista, um dos mais considerados no mundo, e está aqui para, como está tendo uma epidemia de ratos no Brasil, ele veio para calcular mais ou menos quantos ratos, em média, existem por cada brasileiro. E eu falei, como é que ele chama? Ele me falou, eu nunca mais esqueci isso, Dr. S., parece que era de Stephen Kidwell. Falei, anotei. Fui para minha casa, passei a matéria que tinham pedido para fazer no serviço especial e acabei no fim falando desse doutor. Do lado de lá, o Ademar, que era o cara que recebia as matérias, ele falou, para, quem que é? Eu falei, doutor, espera um pouquinho isso aí, veio o chefe de redação falar comigo. Ele olhou para o Ezio falou, Alceu, pelo amor de Deus, segure esse homem que ele está. Estou mandando uma pauta aí para você. Aí ele mandou explicando quem que era o cara. Eu falei, tá bom, fui lá com o doutor Amauri, voltei em Continente, era de manhã. E aquele Assis Chateaubriand? Já estava tranquilo. Eu falei, agora eu vou ser o Assis Chateaubriand. Agora eu estou bem. Agora eu estou bem. Fui lá,
Falei com o doutor Amauri, ele ficou meio reticente, porque ele conversou com ele, aí ele acendeu de dar entrevista, marcamos à tarde. Lá fui eu, né? Pauta pronta, só perguntar. Tudo fácil. Aí botaram numa sala, doutor Kido, eu ali, eu aqui, o novo Assis Chateaubriand. Doutor Amauri saiu, fiquei eu e ele. Olhei para ele, ele olhou para mim e ele, caramba, eu não sei nada de inglês e ele não fala uma palavra em português. E agora? A única coisa que eu lembro de inglês foi, this moment, yes, saí desesperado. Aí já estava me dando dor de barriga. Cheguei para o doutor Amauri e falei, doutor Amauri, pelo amor de Deus, eu não falo nada de inglês. Eu esqueci disso. A sorte, se não me engano, era a filha dele, falava muito bem inglês. Foi lá telefonar, ela morava ali perto, veio correndo, fiz a matéria, fiz tudo, comentei, não vi a hora de sair de lá. A sorte que tinha gravador, porque se eu tivesse que escrever, eu estava tremendo. Aí eu e era aquele gravadorzão assim, né? Pesava uns 10 quilos, aqueles gravadores. Bom, acabei de gravar, saí de lá. Quando eu cheguei em casa, juro por Deus, não tenho vergonha de dizer isso. A primeira coisa que eu fiz, nem cumprimentei minha mãe, já fui direto para o banheiro. Me deu uma desinteria. Nossa Senhora. Então, assim, eu até agradeci a Deus depois, porque eu falei assim, a gente, às vezes, não é pelo amor, é pela dor. Né? Então, eu digo, me colocou no meu devido lugar. Eu entrevistei um coreano outro dia também, mas tinha o tradutor devidamente ali ao tudo lado. bem, quando a filha dele chegou lá, eu me senti bem. É fácil. Mas o nervoso que eu passei antes, que aí eu percebi o quanto eu não sabia assim. O meu pai me ensinou muitas coisas, sabe? Eu acho que eu não aprendi direito as coisas que ele me passou. Não é que a gente está aprendendo todo dia, não é, senhor? Olha, eu posso falar que eu tenho 71 anos, na juventude dos meus 71 anos, como é gostoso saber que a gente pode ainda aprender. E a gente aprende. Aprende, eu aprendo todos os dias. Bom, você tem história no rádio, você tem história na televisão, você tem história no jornal, tem história no futebol também. Tenho duas coisas no futebol. Uma foi fantástica. Estreia do TEA na Ferroviária, o Araújo, o Antônio Carlos Araújo, era o narrador. Eu não lembro se era o Antônio Carlos Coelho ou o Walter Gomes, um dos dois era o repórter de campo. Como eu fazia fotografia naquela época, mas era mais assim, o Roberto Barbieri, que era o dono do diário, sabia que eu ia lá e falou, você fotografa para mim? Não tinha problema nenhum. Em determinado momento, saiu uma jogada dentro da área de Rio Preto, era bola para lá, batia, rebatia, saiu para escanteio. O Antônio Carlos Araújo, com aquela vozeirão dele, falou assim, impressionante o que aconteceu, mas ninguém melhor para narrar isso do que o nosso companheiro Antônio Carlos Coelho. Como é que você viu essa jogada? Olha, Araújo, sinceramente, foi um verdadeiro rebosteio. Ficou aquele silêncio. Ele parou, eu parei, né? Eu fiquei olhando assim, né? Ninguém falava nada. Araújo, você está me ouvindo? Aí depois eu fiquei sabendo que o Araújo deu tanta risada que ele não conseguia continuar. Pô, ninguém esperava que ele fosse falar uma palavra dessa. Não é nenhum grande palavrão, mas não é usual. É. Não, hoje não é, sim, né? Sim, naquela época já era mais, né? E uma vez o Antônio Carlos Coelho, um rapaz negro, muito legal, eu e ele fazíamos repórter de campo. José Roberto Fernandes já era o locutor. E o José Roberto Fernandes sempre foi para cima, né? Ele entrava, muito boa tarde, não sei o que lá, ele botava as coisas para cima. Ele esteve aqui outro dia contando as suas histórias. Eu não sei se ele contou isso. Aí, Palmeiras e Ferroviária e Palmeiras. Aquele estádio fervilhando, entrou, tá falando, com todo entusiasmo, e vamos chamar nossos companheiros. É com você, Antônio Carlos Coelho. Oi, boa tarde, amigos. Zé Roberto, assim, o Zé Roberto falou, seu, fala você. Depois eu vi o Coelho indo embora. Aí eu fiquei sabendo, o Zé Roberto falou, olha, se for para baixar a bola da transmissão, vai embora daqui que eu não te aguento. E ele foi embora, eu fiquei sozinho. Porque o cara veio no ritmo, né? Veio no ritmo daquela quebrada. Ele quebrou todo o ritmo, mas era dele. E o Zé Roberto, acho que não tinha percebido, entende? Ficou aquele clima, rapaz, entende? Mas assim, futebol tem essas coisas, né? Você presencia algumas coisas, por exemplo, eu fui cobrir um treino da Ferroviária com o Noé Moreira, era técnico da Ferroviária. Ele levou os jogadores no campo de baixo preliminar e tinha um grande
ali um grande barracão e tinha uma parede enorme. O que ele quis fazer? Ele mandou desenhar vários ciclos, 1, 3, 5, 7, não sei o que lá. Ele queria que os jogadores aperfeiçoassem chute a gol. Então ele rolava a bola e falava, olha, número 7, vai, agora daqui a pouco. Baiano, Lance, esse cara, tudo, né? Vinha, metia o bico na bola e jogava por cima do prédio. Ia lá para fora, chegou numa hora, e falou, olha, definitivamente, jogador brasileiro não gosta de fundamento de bola. O negócio dele é jogar e tocar bola. E os caras eram bons, né? Bom, você viu quanta história boa o senhor tem aqui? E ele tem mais, mas é para daqui a pouquinho, depois do intervalo. Aguarde, nós voltamos já. Esse é o programa Entrevistas aqui pela TV Câmara e nós estamos fazendo uma homenagem até ao seu Patrício, um grande expoente do rádio, da televisão, do jornal aqui de Araraquara, hoje fotógrafo, mas ele também participou efetivamente, fez parte da equipe de um jornal que contou e faz parte da história de Araraquara, que é o Diário, né, senhor? Você também participou ali, trabalhou bastante, conheceu bastante aquelas pessoas que hoje, inclusive, fazem sucesso por aí, né? Sim. Eu e o Madalena e o Zé Roberto trabalhávamos juntos no jornal. E eu posso dizer assim, basicamente, nós três é que tocávamos no jornal, porque a gente vivia aquele jornal. Ganhava bem, né? Ganhava bem. Ganhava o que na época dava para pagar. Mas era assim, era muito gostoso, porque nós três ali, o Madalena e o Zé Roberto, nos completávamos muito. O que estranhava era o Roberto Barbieri. E eu digo isso assim, era um homem que eu aprendi muito com ele também, respeitava, entende? Mas ele era um cara irascível, era meio... tem uma vez, estava atrasado o 13º, eu conto isso, não porque sendo contra ele ou querendo diminuir a pessoa do Roberto Barbieri, não. Estavam passando dificuldades, como toda empresa passa, e atrasou o 13º. E ele era um cara fantástico, espirituoso. Ele era criativo, tem uma mente fantástica. Aí os caras lá da Linotipo, lá que ficavam, foram lá conversar com ele e falaram assim, doutor, a gente não viu até agora o 13º. Peraí, chamou o Marx, que era esse Marx, coitado, ouvindo na mão do comércio. Marx, chamou o Marx, chamou os 4 caras lá que faziam parte da coisa de Linotipo, botou eles dentro do carro e falou, onde o senhor vai, doutor? Vem cá, vocês querem o 13º? Vamos lá. Os caras que estavam achando que lá no banco alguma coisa. Ele levou os 4 linotipistas na frente do 13º batalhão, falou, tá aí o 13º. Depois 2 dias depois, ele fez o acerto lá, tudo. Mas ele era assim, ele tinha um monte de impetração de mandato contra ele por médicos, né? Porque ele não tinha papa na língua. Ele é palmeirense extremado. Hoje ele estaria maravilhado com o time do Palmeiras. São Paulo ganhou do Palmeiras o título. Marcos Batelli, um grande nadador araquarense, cara que eu gosto muito. Marcos Batelli é São Paulino. Passou na frente da casa do Roberto com um bandeirão. Aí, cadê o Palmeiras? Aí passando. Gente, eu vou falar porque isso foi verdade. A manchete da terça-feira, que o jornal não tinha na segunda, na primeira página, Batelli enfia a bandeira de São Paulo no... Etc. Mas escreveu mesmo? Escreveu, estava lá. Primeira página do jornal? Ele brigou. Eu estou dizendo isso porque ele era autêntico. Sabe, tinha gente, mas ele era autêntico. Roberto Barbieri eu tenho certeza que muita gente aprendeu muita coisa com ele. E isso eu faço com uma homenagem a ele. Ele uma vez... Você já ouviu falar no José Roberto Olive? Sim. Tá. Ia lá, jovenzinho, pequeno ainda, o sonho dele era trabalhar em jornal. Eu levei lá, doutor, ele quer trabalhar, não tem dinheiro, não dá, não tem mais ninguém, não dá para pôr mais ninguém, né? Aí, eu não lembro como que nós fizemos, ele ficou uma semana lá com a gente. Nossa, ele estava super, um dia ele sumiu. Aí conversei com a irmã dele, a Lourdes Olive, ela falou assim, meu irmão quis ir para São Paulo, eu estou na casa do tio, que ele quer fazer jornalismo.
Pois ele se tornou jovem, foi para Casper Libro, fez jornalismo, e um dia eu estava assistindo a Globo, ele chorou, foi um programa que ficou muito conhecido, falando da seca do Nordeste e as criancinhas brincando com aqueles ossinhos dos calangos, como se fosse carrinho. Ele fez a reportagem e terminou chorando da pobreza que ele viu lá. Ele ganhou um prêmio na Alemanha por isso, e hoje é um grande jornalista. É o que eu digo. O Roberto, ele podia nos dar uma oportunidade, mas ele deixou o garoto começar ali. Ele não tinha condições de pagar na época, o jornal estava realmente em dificuldade. Mas ele falou, olha, pode deixar, deixa ele assistir. Então, eu falo assim, o Roberto tinha uma coisa. Com tudo isso que falavam dele, que ele era desse jeito irracível, né? Ele era um devoto extremo de Nossa Senhora Aparecida. Primeira vez que a imagem veio em Araraquara, ia chegar às 6 horas, 5 horas da manhã, ele estava no banco na Santa Cruz, esperando chegar. E ele falava para a gente, eu nunca vou perder essa oportunidade. Terminando as coisas com o Roberto, ele jogava muito na loteria esportiva. Eu vou ganhar um dia. Se não me engano, eram 13 pontos, né? Ele tinha 12, estava terminando o último jogo que ficou por último, e ele tinha certeza que tal time ia ganhar, e todo mundo tinha certeza. Cravou seco. Ele pegou, ele tinha um São Benedito, pôs aqui, e a imagem da Senhora Aparecida. Olha aqui, hein, vocês não vão falar comigo. Acabou o jogo empatado. Chegou no dia seguinte, cheguei lá onde estavam as duas imagens, no cestinho dentro do banheiro, de ponta cabeça. Então deixei de castigo aí o peixe. Então ele era fantástico. Entende? E lá você aprendeu muito também. Aprendi. Eu e o Madalena, uma vez, fechamos o jornal, meia-noite e pouco. Quando nós vimos sair, ouvimos sirene para cá, sirene para lá, ligando na polícia, ligaram e nos deram informação que um raio tinha atingido um dos tanques de combustível da usina Maringá. Mandamos o cara segurar, segura aí, não vai fechar a página não, que nós pegamos o carro e fomos para lá. Chega lá cheio de policial, tudo impedindo de entrar, por causa do perigo e também porque os donos da coisa. Ah, não pode não, mas nós somos de jeito nenhum, tá bom. Fomos embora do carro, paramos no lugar, entramos no meio de um matagal, rapaz. Em cima de carrapicho, de coisa, fomos arrastando, passamos por guarda-seio com o Madalena, que rasgou até um pedaço de camisa dele, fomos lá perto, tiramos as fotografias e viemos embora. 3 horas da manhã nós estávamos chamando os linotipistas para ir lá fazer as coisas, para trocar a primeira página. Aí saiu o jornal lá, uma foto grandona, assim, de coisa. Nossa Senhora. Então eu falo assim, podíamos não ganhar tão bem, mas o gostoso de se fazer jornalismo daquele jeito é que era fantástico. Entende? Você podia criar coisas que hoje o jornalismo, infelizmente, é uma realidade. Você não pode fazer tudo o que você quer, porque o jornal, via de regra, todos os jornais estão atrelados a alguma força econômica e você pode ir até a página 23, a partir dali você já não pode. Você trabalhou com TV também? Nós trabalhamos, né? No mesmo lugar? No mesmo lugar, TV Morada do Sol. TV Morada do Sol foi também um aprendizado, né? Porque você tinha que fazer, só tinha 2 câmeras e as 2 câmeras que ficavam no estúdio, não tinha comercial ao vivo, não podia, era tudo no slide. Duas coisas gozadas. O primeiro programa sertanejo que teve, praticamente na estreia da televisão, foi com o Antônio Moreira. Contava causo. Nossa, que negócio. Eu, Zé Roberto Bento, que era o cara que fazia a cenografia, nós montamos lá, ele montou um tipo de um poço. Um poço, foi lá, fizemos tudo, chegou na hora. E aí, para enfeitar isso aqui, saímos correndo, fomos lá, tinha aquelas florzinhas de São João, que era tudo alaranjadinha, arrancamos de penca, chegamos lá, jogando tudo por cima. Mas Zé, não. Trouxe uma moça para que ele foi fazer uma entrevista, ela sentou no banco com ele, no beirado do poço, estava tudo bonito. Ela pegou, ai, florzinha, quando ela puxou, veio tudo para baixo. Nossa Senhora, bom, quase praticamente terminou. Mas olha, comercial, rapidinho, nós fomos em Boa Esperança fazer uma loja lá, fazia, clicava, batia as fotos, depois punha os slides lá. O cara queria, não, mas não dá para mexer, não dá para fazer uma coisa para mexer. Eu falei, só se mexer o slide. Então pode mexer. E hoje é tão mais simples, né? Nossa Senhora, hoje é fantástico. Bom, no começo do programa você disse que é uma pessoa extremamente feliz. Então, só para encerrar, tudo isso valeu a pena?
vale a pena. Eu não digo que valeu a pena, continua valendo a pena. E eu quero dizer para você que está me vendo, ouvindo, e agradeço a oportunidade. Lute para ser feliz. A felicidade é mais simples do que você pode imaginar. A felicidade está nas coisas mais simples. Eu estava contando aqui, antes de chegar aqui, eu esqueci o nome da menina, e disse a ela assim, né? Hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo em que os jovens têm muita informação, informação demais, mas infelizmente não dá tempo para ter conhecimento. E conhecer faz parte da felicidade. E com essa mensagem do Alceu Patrício, nós encerramos mais um programa Entrevistas. Obrigado, Alceu. Até a próxima. Obrigado. Tem mais história para contar, né? Tem. Você sabe porque nós vivemos juntos, nós temos histórias também. Tá certo. Até um dia nós vamos fazer uma entrevista com você. Tem um pouquinho de história também. Gente, até a próxima, porque vai ter mais entrevistas aqui na TV Câmara. Até